começou que a gente morava fora do país, a gente morava em San Diego, na Califórnia, eu e a minha esposa Azul. E a gente sempre teve cachorro, sempre gostou muito de cachorro, e a gente viveu muito essa parte pet lá fora. E a gente via que o mercado era 100 anos-luz na frente lá. O mercado era muito promissor, muita coisa nova que não tinha aqui no Brasil. E aí a gente, né, acabou sendo apresentado para o Dani, que já vinha de um mercado pet. E aí eu trouxe essa ideia de um nicho que não estava sendo explorado, que era exatamente o nicho que a TO está hoje. É um produto de excelência, né, com o melhor custo-benefício do mercado, design, né, e isso não tinha no mercado. O mercado estava explorando só uma fatia que era, a gente chama que é o topo da pirâmide, né? Então ninguém olhava para o meio, para a base, que é o maior consumo hoje do Brasil. Então, Márcio, Adriano, obrigada aqui pela presença de vocês. Hoje a gente está com a história da TO, a empresa especializada em acessórios pet. E no vídeo, o Thomas e os sócios, né, falam sobre as experiências dele com o mercado. Eles moraram um tempo fora e trouxeram isso aqui para o Brasil, né, para implementar tudo que eles descobriram lá. Não deixa de ser um benchmarking também. E aí vamos falar um pouco sobre a importância disso para o negócio, né, Márcio? Sim, obrigado. O empresário, ele morou um tempo nos Estados Unidos e ele tem uma formação na área também de publicidade e marketing. E ele percebeu que nos Estados Unidos tinha muita variedade de cores, formatos, design e uma preocupação também com a segurança. Ele olhou lá e falou, quando ele voltou para o Brasil, ele estava, né, procurando uma nova recolocação aqui no Brasil e pensou, o que eu posso fazer para ganhar vida? Ele observou que aqui no Brasil não tinha a qualidade e o design que tinha lá nos Estados Unidos, ele começou a fabricar. Então aí fica uma boa dica para quem é empresário, né? Observar as tendências, observar o mercado e aquilo que não está sendo atendido, aproveitar e fazer melhor, fazer com uma qualidade superior. E nisso ele ganhou muito mercado, ele está conseguindo expandir, já que a gente consegue ver ele na maioria das lojas de pet no Brasil. Isso fez tanto sucesso para ele que em boa parte aqui dos países da América do Sul ele já está e ele está conseguindo até exportar para Portugal. Então, olha o sucesso que fez. Então, é um mercado que ninguém estava olhando. Ele viu um nicho, né? Ele aproveitou essa oportunidade e ainda conseguiu expandir. E para quem aí, de repente, está vendo um nicho, uma oportunidade, vamos falar um pouco como expandir, como usar isso, né? Sim. Aí a gente vai falar muito de comportamento, né? Quando a gente fala de comportamento, a gente fala muito do Empretec, que é um produto do Sebrae, né? Uma imersão do Sebrae que fala de comportamento do empreendedor. Vai muito de você conseguir olhar e fazer aquilo que as pessoas não estão vendo. Então, enxergar a oportunidade onde as pessoas não estão vendo e ter iniciativa de fazer. Ele não conhecia nada da indústria, é uma pessoa com uma formação em marketing, publicidade, e correu atrás para aprender. Aí que o Sebrae entra junto com os nossos programas, junto com a transformação digital do Sebrae, né, junto com o Senai, e ele aprendeu a ter uma indústria, ele aprendeu a expandir, ele aprendeu a fazer cada vez com mais qualidade, em quantidade e com preço competitivo. E o Márcio falou um ponto aqui importante que é destacado no vídeo também, que é a questão da inovação com segurança. O pet hoje ele é um filho, né? Considerado um filho para as famílias, né? Então, assim, tem que ter, né, a parte do design, inovação e tudo mais, mas, assim, a segurança hoje, né, é o mais importante, né? Porque é a roupa do pet, mas é um item de segurança. É uma roupa que traz segurança, né, no passeio. Então, isso é premissa básica da gente, né? Tudo perfeito para o pet ter a certeza de que o tutor ter a certeza que está andando com um acessório adequado e seguro. Falar sobre isso, né? Como a inovação ajuda e transforma um negócio, né, Adriano? Paty, legal, esse é o pulo do gato da TO. Não é só o design, é a funcionalidade, né? Quando a gente fala de inovação com segurança, é o olhar para o cuidado com o animal, né? É saber que o animal não é mais apenas um pet, né? Ele faz parte do cotidiano das famílias, ele faz parte daquela família também. Então esse cuidado que a inovação traz da segurança, ou seja, aquele equipamento ele não vai só ser
atrativo visualmente, mas que ele também vai trazer uma segurança de quando estou passeando com o meu pet, ou que eu estou conduzindo ele para algum lugar, ele não vai ter o risco de, às vezes, arrebentar uma alça, de abrir uma parte, ele escapar e eu ter o risco dele se acidentar ou de causar um acidente. É esse o olhar e o cuidado. E aí, na minha percepção, quando a gente fala de inovação, ela gera um valor que é um ativo da empresa que às vezes a gente não vê porque é intangível. É a confiança do cliente na marca. Então, é esse o poder da inovação, né? De gerar uma confiança que vai ser um ativo muito valoroso para a empresa. O primeiro programa que eu fiz foi o Ali, né? Que foi um diagnóstico ali que eles vieram, fizemos um diagnóstico, foi bem legal. E aí me direcionaram para um outro programa, que foi um programa muito legal que a gente fez, que hoje assim eu posso falar que foi um divisor de águas aqui na produção, né? Falando na parte de produção, foi transformação digital. E foi aí que a gente implementou o Lean Manufacturing, né? Mais agilidade de entrega, eu acho que o prazo, as coisas muito mais na mão, né? O custo do nosso produto passou a ser muito mais assertivo, né? O tempo ali que a gente leva para produzir uma peça, então a organização, os 5S, ferramentas que ajudam na parte de gestão à vista, então as coisas ficaram muito mais claras. O melhor de tudo isso é gratuito, né? Vamos falar a palavra certa, foi cirúrgico. Foi cirúrgico, sabe? Então assim, isso que mais me surpreendeu, assim, sabe? E quando a gente fala em inovação aqui no Sebrae, não tem como a gente não falar do programa Ali Produtividade, que faz parte do programa Brasil Mais Produtivo e que está com inscrições abertas para o pequeno negócio que quer inovar. Vamos falar uma oportunidade, aproveitar aqui e falar um pouco sobre ele. Vamos fazer o nosso merchan, né, Paty? Mas é importante destacar, né, e o próprio empreendedor, ele fala do Ali na hora que ele está contando do case dele, né? E o Ali, ele tem esse poder porque ele traz um facilitador do processo de inovação para dentro da empresa, né? O agente local de inovação, ele é um bolsista do Sebrae, mas que ele aplica uma metodologia de inovação com foco em identificar problemáticas dentro da operação, sugerir soluções, e soluções que podem ser amplas. Quando a gente fala de inovação, né, Marcelo? Ela nunca é quadradinha, ela sempre tem N possibilidades, né? A criatividade e a inovação, elas estão muito paralelas, porque quando a gente inova, não necessariamente já tem que existir, pode ser algo novo, né, para o mercado, para a empresa. Então, quando a gente fala desse processo de inovação e quando a gente fala do Sebrae São Paulo atuando no processo de inovação paulista, a gente tem que conectar o programa Ali, né? O Ali Produtividade, ele tem tido esse trabalho de ser um facilitador do processo de inovação dentro das pequenas empresas. E aí, dentro desse processo, a gente tem a alegria de conectar com outros processos, como o próprio empreendedor, o Thomas, ele falou, né? Que ele teve acesso ao transformação digital, jornada de transformação digital, que ajudou ele na parte de manufacturing, né? Então a gente aproxima com outras entidades, por exemplo, o Senai, que vai ajudar ele no processo de produção dele, e aí gera valor e gera resultado final, não só para o empreendedor, mas principalmente para o cliente que tem acesso aos produtos. E aí, quem quiser saber sobre o Ali Produtividade, eu vou pedir para botar o site aqui na descrição do vídeo. O pessoal pode acessar inscrições abertas aí para todas as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte que querem participar, Microempresas e empresas de pequeno porte. Neste ciclo, que vai até o primeiro semestre, a gente está rodando um piloto nacional que é com o MEI também. Então, a gente está tendo esse filtro para poder ter o olhar de inovação para o MEI. E quero destacar uma fala dos próprios empreendedores que é gratuito, né? Ou seja, o Sebrae, ele subsidia esse processo de inovação também no custo para a empresa. Então, para a empresa, ela é gratuita. E a gente destaca que ele recebe um agente de inovação na empresa dele para acompanhar o dia a dia, né, Adriano? Isso, para facilitar o processo de inovação. Que aí, dentro do próprio programa, né, a gente tem essa metodologia, que são por etapas, né? A gente identifica as problemáticas, propõe soluções, monta um plano de ação, ou seja, a gente está quase fazendo um PDCA com a empresa, porque a gente vai lá, a gente faz o olhar para o problema, faz um planejamento, sugere uma solução, acompanha essa implementação para ver se ela teve resultado ou não. A gente não é melhor que ninguém, a gente tem que aprender todo dia alguma coisa nova, sabe? Então, assim, buscar conhecimento, buscar gente que pode ajudar a gente. O aprendizado dessa jornada é quando a gente acha que está tudo tranquilo,
sempre surgem problemas diferentes e coisas diferentes, desafios diferentes para a gente estar aprendendo de novo aqui dentro. Eu acho que essa é, na verdade, a essência, é o negócio mais legal, assim. Eu acho que a gente quer se tornar um ecossistema do nosso nicho, né? Então a gente vai trazer novidades, né, de projetos, inovações, projetos que não existem no Brasil e no mundo. Então, assim, todas as coisas que a gente conseguiu melhorar aqui dentro foi com os erros mesmo e com todos os desafios que apareceram no meio do caminho. Né? Fazendo, né? Nunca deixe esperando as Exato. pessoas fazerem por nós, a gente sempre foi atrás, né? Eu acho que tem muita coisa legal para explorar. Hoje em dia, essa parte também de ecossistema, o pessoal consumindo menos carne e tal, começa a criar porco em casa. Tem pato, você vê o pessoal passeando de coleira com coelho. Então, assim, eu acho que é um mundo infinito para a gente conseguir explorar nessa parte de acessórios para pet num geral. E ainda falando em organização, uma das coisas que o Thomas cita, que foi muito importante na empresa dele, é os 5 S's ali da gestão. A gente podia falar um pouco sobre como foi para ele e para o pequeno negócio a importância disso. Perfeito, Patrícia. Falando em inovação, nada é mais inovador do que mexer em processos. Então, muita gente, quando fala em inovação, pensa só no produto, pensa na embalagem, nas cores. Mas falando de indústria, talvez o processo seja uma das partes mais sensíveis, né? Porque você tem que produzir cada vez mais rápido, com a qualidade mais aceitável. Ele tinha um problema que ele precisava sanar, que era gargalo na produção. Então, ficava muito produto parado até finalizar e muito produto sem ser despachado, porque tinha subprocessos mal resolvidos. Então, quando a gente fala de 5S, também entra essa questão de organizar o espaço, você ter tudo na mão, você ter um senso de disciplina muito grande. Então, quando você implementa o 5S, que é desde você chegar num espaço, organizar aquelas caixas fora do lugar, ferramentas fora do lugar, um local sujo, e aprender a deixar tudo às mãos do empresário, de quem está trabalhando, isso facilita muito. Então, você começa a chegar num local, vai trabalhar. As ferramentas estão bem de fácil acesso. As pessoas sabem o que tem que fazer, com um processo bem alinhado, cronometrado, e ele teve muito ganho com isso e ele percebeu que ele só conseguiu aumentar a produção com o mesmo número de funcionários quando ele entendeu que isso faz parte e é fundamental no processo de uma indústria. Então, aí entrou a questão do Ali, entrou a questão da jornada de transformação digital e nós também, no ano passado, tínhamos um acompanhamento piloto chamado Assessoria Sebrae. Nós passamos o ano inteiro com ele e ele realmente avançou muito nesse ano e ele está de parabéns em tudo que ele implementou. E uma coisa que eu acho muito legal, que vale a pena falar dessa empresa, falando da Azul, falando do Thomas, falando do Daniel, eles também têm uma visão muito estratégica. Cada um toca uma parte da empresa. A Azul toma conta das finanças, o Thomas ele cuida da produção, aí tem a parte do Daniel que ele é um empresário que focado em vendas. Então muita gente às vezes foca tanto na empresa da parte interna, esquece de olhar para fora. Então alguém que pensa em abrir mercado, ele não para, ele sempre está correndo atrás de novos mercados. Legal. Só para complementar o Márcio, que já trabalhou brilhantemente, a inovação não funciona em meio ao caso, né? Então, quando fala do 5S, fala dessa questão da organização, da ordenação, da limpeza, é um processo tão importante quanto a própria inovação, eles vão andar juntos, né? Quando a casa está arrumada, a gente pensa mais claro, a gente consegue encontrar aquilo que a gente busca, né? Fazendo uma alusão até para nós mesmos. E aí facilita o processo de aumento de produtividade da empresa, né? Porque quanto mais você tem uma organização muito bem definida e processos muito bem descritos, você tem um conhecimento da tua rotina, como que você faz, como que você pode fazer melhor e onde você consegue aumentar no ganho de produtividade ali também. Então, eles conseguiram focar muito não só na inovação do produto, não só nessa inovação dos processos, mas também entender que o ambiente ele faz parte da inovação e isso é muito importante. Não é arrogância isso, mas pensar como o Pink e o Cerber. Vamos dominar o mundo. A gente está conquistando alguns territórios que vão além do que a gente imaginou que a gente conseguiria. Isso para a gente é muito legal, muito gratificante. Então, eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para fazer aqui dentro e fora, né? Então a gente tem que sempre dar um passo, mas olhando sempre o próximo passo, né? Nunca
com muita simplicidade e humildade, né? E fazendo cada dia único com o aprendizado. Patrícia, uma coisa muito legal da empresa TO, eles são muito humildes no sentido de aceitar a sugestão. Alguns empresários, às vezes estão no ramo há muito tempo, e como ele é relativamente novo, ele aceita muito a questão de abrir a empresa para novas ideias. Ele não tem essa coisa, eu sou o dono, eu sei de tudo, eu tenho cada um numa área. Nunca ele fez isso. Toda vez que a gente vai lá, ele escuta com atenção e ele aplica o que a gente fala. Então, isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes você vai na empresa, o empresário fala, puxa, eu faço isso há 15, 20 anos, por que eu vou mudar agora? Isso ele não tem. Então, também passa da mente de uma pessoa que é inovadora. Ele está aberto a novas ideias, ele implementa um processo novo, ele compara o antes e depois, ele fala, puxa, deu certo, obrigado, e agora, o que a gente faz? Então, toda vez que eu fui lá, ele foi muito receptivo. E indústrias, normalmente, são um tipo de empresa que nem sempre olha para o Sebrae e fala, puxa, eu vou procurar o Sebrae. Normalmente eles falam, o Sebrae é mais para o MEI, é mais para comércio, é mais para serviço. Ele nunca pensou assim, então é um diferencial dele, essa humildade de aprender sempre e aplicar coisa nova. Legal, gente. Muito obrigada aqui pela participação do Márcio e do Adriano. E a gente fica por aqui. Se você quer saber mais, quer procurar o Sebrae, vem aqui com a gente nos 33 escritórios espalhados pelo estado de São Paulo, mais os pontos Sebrae aqui, e também pelo 0800 570 0800. Até a próxima!